Seja muito bem-vindo ao episódio número 35 do podcast do Gestor de Frotas. Para você que não conhece, esse projeto visa trazer aqui conteúdo de qualidade na área de gestão de frotas, dicas essenciais para você reduzir seus custos operacionais e otimizar a sua eficiência. Para quem não me conhece, meu nome é Marley Abed, sou coordenador de marketing aqui da Inflit e já peço esse espaço para você se inscrever no canal, deixar seu comentário, seu curtir e compartilhar esse conteúdo com quem você achar que pode ser interessante. Hoje eu estou aqui com o Flávio, o co-host desse podcast, né? Queria que você se apresentasse um pouquinho, Flávio, para quem não te conhece ainda, apesar de você já estar muito bem conhecido aqui já no podcast. Saudações, meu nome é Flávio Oliveira, como nos conhecemos. É um prazer ter você, gestor de frotas, fazendo parte desse projeto que visa trazer informação relevante. Sou gestor de frotas, consultor, instrutor já há 16 anos, nos últimos 6 anos trabalhando com implantação de projetos de tecnologia embarcada em frotas de veículos de transporte, né? Transporte em geral. Então, é muito bom ter você por aqui. Seja muito bem-vindo. Bom, hoje a gente está com... Sempre tem convidados especiais aqui, né? Sempre. E a gente está com mais um desses convidados especiais, um que já esteve aqui conosco, inclusive um dos melhores vídeos aqui que o público julgou, né? Sim. Sobre o nosso podcast, que foi o gestor versus motorista. Então, a gente trouxe de novo o Alessio, né? Para falar um pouco mais sobre esse dia a dia da gestão de frotas. Então, Alessio, vou passar a bola para você. Se apresente aí, pode contar bem a sua jornada na área de gestão de frotas, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais e a gente vai bater o nosso papo. Valeu. Obrigado. Então, estou aqui mais uma vez, né? Quero agradecer a todos pelos convites, a você, ao Flávio e a toda a equipe da Inflit. E meu nome é Alessio, sou gestor de frota, né? Que eu coordeno a empresa Vivaldi Souza. Já estou há 14 anos nos segmentos e todo dia aprimorando mais conhecimentos, né? Para estar agregando com a minha equipe e estar compartilhando com os demais dos segmentos. Estou aqui para ajudar e aprender a cada dia. Muito obrigado mais uma vez. Show! Então, hoje a gente vai conversar sobre justamente um pouco mais do que a gente falou daquele episódio de gestor versus motoristas, né? Agora a gente vai trazer um outro lado disso. A gente não vai mais confrontar, digamos assim, que na verdade não foi um confrontamento da última vez, mas o Alessio, a gente trouxe aqui o Alessio para falar sobre o tema de gestor e motorista, parceria essencial na gestão de frotas. Então, basicamente, a gente vai falar como é que a gente pode trabalhar com essa parte de relacionamento entre duas partes, né, que são essenciais, estão ali trabalhando de forma direta com um com o outro no dia a dia. Então, é interessante que a gente entenda um pouco mais sobre esse relacionamento e isso que o Alessio vai trazer para a gente hoje. Então, Alessio, eu queria começar com a primeira pergunta, que é, primeiro, quais são os principais desafios que você hoje vê nesse relacionamento com os motoristas? Certo. Para mim, os maiores desafios, na verdade, no dia a dia, é conseguir implantar para o motorista a mudança, né? Falando de mudança, tecnologia, então, para eles é muito difícil porque está sendo monitorado, né? Uhum. De uma certa forma, com a tecnologia. Hoje, a gente está com a frota, né, já com 30 caminhões e temos que melhorar e avançar na tecnologia para trazer aqueles benefícios de modo geral, né? Redução de custos, segurança em primeiro lugar para a própria equipe e está sempre buscando avançar cada vez mais nesse sentido. Então, o motorista ou outro colaborador do segmento, ele não quer ser monitorado, não quer ser tipo fiscalizado, né? Usar esse tema. Então, assim, para ele é muito difícil se adaptar à tecnologia. O que a gente faz? Vai dar treinamento. Treinamento e mais treinamento. Todos os dias. Então, o meu diferencial é que eu sou um gestor parceria. Eu penso na segurança em primeiro lugar da equipe e vou buscando ferramentas para estar compartilhando com eles e melhorando a minha equipe, né? Todo mundo sabe que hoje em dia tem funcionário que é mercenário e missionário, né, na empresa. Então, o que é o mercenário? O mercenário, ele só está visando ganhar, né, o seu salário, pensando na parte financeira e fazer o básico dele. E o missionário é aquele,
né, que está ali pensando também em ganhar o dinheiro dele para sustentar a família e está buscando metas, né, se capacitando, abraçando, vestindo a camisa da empresa para estar sempre crescendo no grupo. Então, a gente tem esses dois tipos de funcionário hoje, em modo geral, falando como, né, empresa. Então, para mim, se torna desafio tudo isso, porque a gente tem que lidar com esse tipo de comportamento, né, de se adaptar à tecnologia. E hoje a gente busca cada vez mais me aprimorar, em primeiro lugar, para estar compartilhando com a equipe da melhor forma, usando a parceria e, como você já sabe, conhece um pouco da minha história, é uma empresa familiar, humanizada, que a gente tenta fazer o melhor para diminuir o impacto com o colaborador e tirar aqueles conflitos, né, que surgem a cada dia. Exato. Bacana. Os conflitos são grandes, né? A gente vê que a implantação de tecnologia termina intensificando isso, porque fiscalizar, o gestor de frota já faz isso, independente da tecnologia ou não. Contudo, a tecnologia facilita a vida dele, faz com que ele consiga enxergar situações que ele não conseguia enxergar antes. E os conflitos geralmente são conhecidos, né? Mas a ideia de parceria entre gestor de frota e o seu colaborador, o motorista, como é que você enxerga, na sua visão como gestor de frota agora, como é que você enxerga o motorista quando ele é parceiro? Quais são as habilidades que ele tem que ter? Qual é as competências que ele tem que desenvolver? Você falou a respeito de treinamento, e treinamento é algo que precisa realmente ser contínuo para ter algum resultado no final. Porque você faz um treinamento hoje e você sabe que daquele treinamento você vai ter ali uma efetivação daquele treinamento ali em uma porcentagem, não vai ser pleno, Exato. né? Porque nem todo mundo absorve completamente. Certeza. Mas quais são as habilidades e competências que o motorista precisa ter para você entender aquele colaborador como parceiro do gestor, parceiro da empresa? Como é que é isso lá na Vivaldo? Bacana, boa pergunta. Essa aí é top 10. Assim, Flávio, o parceiro, na verdade, é aquele colaborador, aquele motorista que está disposto, tá? Tipo assim, não é só participar do treinamento. Hoje, quando você faz um treinamento, eu fiz até um treinamento ontem, né, que foi ergonomia, segurança, né, no trabalho para toda a equipe. Tá sempre buscando melhorias para eles mesmos, tá? Então, assim, quando o motorista ele participa desses eventos, né, desse treinamento, ele aplica, tá? Quando ele aprende, ele aplica no dia a dia. Então, esse motorista, para mim, que é parceiro, é aquele que está disposto a estar contribuindo com o avanço da empresa. Tá? Quando aquele motorista não quer participar, ele cria barreiras, tá? São barreiras para ele mesmo dificultar o crescimento dele e acaba ter um desligamento no futuro. Como já falei no outro podcast, a nossa gestão ela não demite. Eu, como gestor, não demito o motorista e nenhum colaborador. Eu dou oportunidade e dou capacidade para ele fazer o trabalho dele, tá? E uma empresa que eu nunca vi uma empresa que na Vivaldo de Souza, até hoje, no mercado, onde cuida do funcionário 100%. Então, assim, quando você dá essa oportunidade ao motorista que ele não quer, então esse motorista, independente da tecnologia, do treinamento, do que você oferece para ele, ele não vai ficar quando ele não quer. Quando ele quer, ele vai ser o quê? Missionário, que ele vai precisar do dinheiro, precisar do salário, mas também ele vai se doar ali e participar das campanhas, das metas e trazer esse bom resultado para mim. Então, esse motorista que está disposto a seguir o líder, me seguir, ele vai longe, porque ele está trazendo aquele bom resultado para a empresa e para ele mesmo. Então, eu vejo isso como uma parceria. A parceria, então, não seria nem o motorista ter a habilidade ou ter a competência, mas se comprometer em buscar. Certo, porque a habilidade, na verdade, ele já vai ser capacitado, ele já vem como motorista profissional. O que é que eu faço hoje? Muito bacana isso, a sua pergunta, porque já vai surgindo outras ideias. Eu tenho parceiros que fazem o curso de direção defensiva e de vários cursos dentro da empresa, que é o SED Senat. Inclusive,
Quero agradecer também a parceria do pessoal do Senat que teve lá esse final de semana. Né? A gente tem um colaborador, um instrutor, que ele está sempre junto, buscando, dispondo de tempo, vai lá na empresa, faz o curso, que é o Carvalho. É um cara incrível que nos ajuda bastante, trazendo os conteúdo e habilidades para o motorista, tá? E toda a equipe do Senat, muito bacana. Então, o motorista, ele tem que ter habilidade já nele, que ele já foi formado para isso. Sim. Se ele quer trabalhar no segmento, ele tem que ter habilidade, tá? E a gente preza muito isso, a habilidade vezes a segurança e a disposição do motorista. Então, se o motorista não tem isso, não tem disposição, ele não vai ter nada o resto, não vai ter. Ele não vai conseguir avançar, porque ele não quer trabalhar, ele não quer aprender, ele não quer ser motorista defensivo, ele não quer ser motorista produtivo, então não vai para frente. Então, se ele tiver disposição para atender a empresa, ele vai ter todo o resto, que ele vai aprender. E ele tem um gestor hoje, no segmento de transporte, que faz isso. Eu estou dia a dia com cada motorista ali, ensinando e aprendendo, devolvendo, solicitando, eu atendendo da melhor forma, porque o motorista é o meu cliente interno. Sim. Então, assim, eu tenho que ter o motorista bem. Então, se eu faço um bom trabalho, se eu sou um exemplo na empresa, Alessio está lá todos os dias, domingo a domingo, estou à disposição da empresa, entendeu? Independente de ser da minha função, não. Eu estou ali à disposição, então eu sou um exemplo para eles. Então, quem quer fazer um bom trabalho, vai seguir o líder, vai seguir a orientação da empresa e vai ter bons resultados. Entendeu? Então, isso aí chama parceria. Para quem não quer, infelizmente, vai se cortar as próprias pernas, né? Não vai muito longe. Vai se autodesligar, né? Exatamente. Exato. E isso é interessante que você trouxe desde o último episódio, né? E você falou agora, realmente, você sempre ressaltou sobre não demita o motorista. Ele mesmo, com as práticas deles, né? Se mostra disponível a sair da empresa. E, Alessio, você falou algumas práticas, né, que você usa para justamente servir de exemplo, né? E fazer com que os motoristas eles entendam como é que você se porta e o quão você está disponível para a empresa e melhorar a vida deles, né? E aí você falou, a gente tinha conversado aqui anteriormente sobre um evento que você trouxe no final de semana justamente voltado a essa parceria, né? Exatamente. E eu queria que você contasse um pouco mais sobre esse evento e também até para dar um norte, né, de forma prática para os gestores, que a gente fala muito sobre cuida do motorista, faz tal coisa, né? Fica de olho no motorista, traz ele como parceiro para o seu time, mas normalmente a gente não traz ações práticas, né? Exato. E você trouxe uma ação muito prática nesse final de semana que eu queria que você falasse mesmo como é que foi e até mesmo colocar outras ações práticas também que você traz no seu dia a dia, no mês, como rotina, né? Na semana. Valoriza a mão de obra. Como é que você faz isso, né? É bacana também essa pergunta. Vocês são demais. Entendo assim, para mim se tornou fácil, porque quando você faz o que você gosta, então você não tem dificuldade para ter essas práticas de bom comportamento, né, do gestor. Então, assim, se o gestor, como o próprio motorista, né, que veio no primeiro podcast, informou, quando ele não é um bom gestor, ele não vai ter um bom funcionário. Então, assim, o motorista, ele me representa lá fora para os meus clientes, né? Que ele atende o cliente dos meus clientes. Então, assim, tem que fazer um trabalho de excelência. E a gente, por ser uma empresa familiar, eu estou sempre buscando fazer algo para diminuir esse impacto da cobrança, né? Porque o motorista, ele enxerga que a empresa só está cobrando. Mas quem é cobrado, quem não faz o que foi determinado, né? A sua demanda, ele teve uma demanda ali, tem um planejamento para fazer e se ele não cumprir, ele vai ser cobrado. Tá? Tem motorista lá que eu nem vejo. Eu passo a alocação para ele, a escala, né, que chama. Ele viaja e praticamente a minha sala é a sala de transporte, onde fica no térreo, e eu nem vejo esse motorista de tão bom que ele é. Ele não incomoda, ele faz o papel dele. Uhum. E eu fico até preocupado quando ele liga, porque eu acho que é algo, né, fora da curva, mas não. É para dizer que estou zerado, estou voltando, está tudo em paz, a rota foi excelente. Então, para isso, para mim, é bom. E onde que eu faço? Eu vou retribuir as campanhas, retribuir as ações internas. Então, sábado, eu fiz a campanha, uma palestra de ergonomia, no qual hoje a gente tem CIPA na empresa.
né? Então, a gente sempre tem que zelar pela segurança do colaborador. Então, na palestra, o ajudante, o motorista, ele viu a forma correta de pegar uma caixa, né, que trabalha com alimentos, o cuidado com a caixa, o cuidado com a saúde, né, que é a posição, a postura dele em si para dirigir. Caminhão, lá são 30 caminhões. Então, um caminhão é diferente do outro, não são todos iguais, tem de 2 marcas, né? Enfim, então o motorista tem que estar na postura correta, tem que saber quanto tempo ele vai dirigir, né, jornada, tudo. Então, assim, esse evento foi voltado para eles. Então, a gente faz o quê? Faz um evento bacana, convida as pessoas. Tive um parceiro lá do laboratório, né, STAR, que é o Marcos. Teve o Sete Senat que aplicou a palestra para a gente fez o café da manhã, fez a dinâmica, né, ginástica laboral, fez um evento para eles, né? Apesar que foi um sábado, mas a gente faz, é o único dia que a gente tem de fazer esse tipo de evento. Não só esse, mas eu faço vários, né? Faço a campanha do Maio Amarelo, né? Faço, final de ano, a gente faz eventos para o motorista, né? Com entrega de brindes, uma forma de agradecer a eles, né? Pelo ano que passou. Então, está sempre buscando melhorias. A gente faz também eventos de futebol para eles, tá? Uma área de lazer, né? Para ele estar sempre se comunicando, brincando com os colegas e tal, relaxando um pouco da rotina, né? Sair um pouco daquele tema de trabalho. E a gente busca fazer isso no dia a dia e, posteriormente, né, uma data que a gente acha que dá para fazer. Então, a gente está sempre buscando melhorias para o funcionário. Para esse é o feedback que eu trago aqui e mostro que esse traz resultado. Aí, se você tem um funcionário próximo de você, você consegue passar a tecnologia para ele, passar as demandas, passar o que ele precisa ser feito para ele melhorar. Se o cara está fora da curva, você chama ele com jeitinho, filho, você cometeu uma infração aí de velocidade. A nossa velocidade no máximo é 80, 81. O que foi que houve aqui nesse ponto? Não sei, não, vamos olhar aqui, eu abro a tecnologia, vou olhar onde foi o ponto que ele deu o pico de velocidade. Aqui foi fazer uma ultrapassagem e tal, mas eu voltei logo, então... Beleza, você está sendo divertido, tal, não pode, porque nosso cliente hoje não permite, e é sua segurança, a gente sabe que você tem que ir e vir com segurança, então são esses pontos que a gente está sempre tratando, e essa parceria que eu faço traz esse resultado. Você tem um cliente, motorista, né, o seu cliente, ele tem uma responsabilidade dupla no seu caso, né, que ele representa... a Vivaldi Souza, que é o transportador, Exato. Mas representa também o cliente que vocês estão atendendo. Exato. Isso diante de um cliente final que está recebendo esse serviço de transporte e está recebendo os produtos que estão sendo transportados. Isso com certeza gera no motorista uma carga de responsabilidade um pouco maior. Além da carga de responsabilidade que a gente ainda tem de segurança, né, da operação, do dia a dia da operação. Ele não é só motorista, né? Ele não é só motorista, ele é um representante da empresa no final das contas. Como é que você enxerga? Agora vamos inverter, né? Porque alguns colaboradores vai te gerar alguma impressão. Sim. E como é que você enxerga a impressão que alguns colaboradores têm, que a sua equipe tem, a respeito da gestão? Vamos tentar inverter a visão. Como é que você enxerga que o colaborador enxerga a gestão? E você pode até falar antes do episódio, depois do episódio que nós tivemos a respeito do embate, né, entre gestão e motorista, entre o gestor e o motorista, e depois, se teve algum reflexo, se não teve, como é que você enxerga isso? Porque na gestão de frota a gente tem o nosso comportamento e a gente tende a tentar fazer o nosso melhor. Mas como é que a gente consegue perceber isso de lá para cá? Como é que está chegando, Como é que está chegando? A gente tem esse feedback, a gente tem a noção de que está funcionando, que não está funcionando, começou a funcionar em determinado ponto. Me fala um pouquinho. Tá, vou falar. Assim, eu queria comentar, foi até bom você perguntar, depois do primeiro episódio do podcast que a gente realizou aqui em dezembro, teve algumas mudanças, teve um avanço, na verdade, né, para o motorista e para a gente da gestão de frota. O motorista hoje ele consegue entender por que está sendo cobrado, tá?
E eu consigo visualizar isso no comportamento do próprio motorista. Tipo, o motorista hoje ele me liga preocupado com o veículo. Alessio, o carro está apitando aqui, dizendo que eu estou cometendo infração. Você pode dar uma olhada para mim, por favor? Eu paro tudo que estou fazendo. Eu digo, para o carro no lugar seguro. Eu vou parar no próximo posto. Eu vou lá, vou na configuração da telemetria e eu vi que o carro perdeu a configuração que eu fiz, né? O padrão que que eu estabeleci. Aí eu vejo lá e digo, beleza, estou corrigindo aqui agora. Então, assim, eu consigo enxergar que o motorista hoje, ele está mais próximo da empresa, né? Voltam lá, quem quer fazer, faz, correto. Então, ele está mais preocupado com isso, não só pelo emprego dele, mas, como você sentiu agora, não é só motorista, ele quer ser um colaborador de excelência. Ele está vendendo o serviço dele para todo momento. Então, assim, hoje ele está na Ivaldo Souza, amanhã ele pode ser convidado para uma empresa maior, do mesmo segmento, para ele ter, né, um valor agregado maior de salário. Enfim, ele está ali o tempo todo sendo visto, não só por mim, ou pela tecnologia. Ele tem que fazer... Tem uma frase que diz o seguinte, você tem que fazer o seu melhor, mesmo que ninguém esteja vendo, tá? Então, ele tem que fazer o melhor dele todos os dias. E eu consigo hoje visualizar em alguns colaboradores que eles têm esse comportamento, essa preocupação hoje, né? Depois desse podcast que a gente fez, Motorista vezes Gestor, deu uma melhorada hoje na Vivaldo Souza, né? Bastante. No qual a gente utilizou esse podcast, como pelo cliente BRF me pediu para apresentar como boas práticas. Tá? A gente pegou alguns cortes da fala do motorista, falando. Ele está falando assim que tenho que ir e vir, né? Que a velocidade não é a velocidade é permitida. É bom ele rodar a 75, a 60, que ele vai e volta com segurança. Então, o próprio motorista falou isso. Então, é um feedback bom. Entendi. Para os demais motoristas. A gente está enxergando esse ponto e vê que é o melhor. Então, o gestor hoje, ele cobra, não é para poder penalizar. A nossa gestão é uma gestão humanizada. Eu vou analisar cada ponto. Tem outro colaborador que é da BRF, o nome dele é Lucas Costa. Ele faz a gestão de telemetria de todos os transportadores. Imagina aí a responsabilidade para esse Lucas. Ele é especialista, né, em analisar a telemetria, né, e lá chama o Fadiga, né, que é a videotelemetria. Uhum. Então, tudo que acontece na rua, ele passa para mim, para eu analisar. Olha a confiança. Então, por isso que eu tenho que estar apto, né, ter a habilidade de ver esses pontos, porque senão a gente não vai ficar com motorista na frota. Concorda? Uhum. A gente tem que analisar todos os pontos, porque a tecnologia, se ela não for usada da forma correta, ela pode ter vários danos, né, ruim para a empresa e para o colaborador. Tem que ser confiável. Tem que ser confiável. Então, assim, quando eu estou falando agora, você fez a pergunta, que como eu estou enxergando, o motorista hoje, ele vê essa tecnologia na Vivaldo Souza como melhoria após o podcast. É aliado. Está aliado, entendeu? Então, assim, esse cara aí está enxergando que está preocupado com a tecnologia, não. Preocupado em fazer o melhor para a empresa. Então, ele consegue ver, Alessio, o carro estava apitando aqui, está dizendo que eu estou com excesso de velocidade, eu não estou. Opa! Se o gestor não analisar corretamente, o que vai acontecer? Uhum. A BRF fala assim, Alessio, o motorista andou a 95 km por hora. Eu quero que você desligue esse colaborador, ele não pode fazer parte do nosso time, tá? Do time Vivaldo Souza, esse colaborador seu, ele está me ajudando, o cliente está me ajudando na minha gestão. Porque todos os caminhões são espelhados para ele. Uhum. A tecnologia é espelhada para o nosso cliente, que ele nos cobra isso. Então, o Lucas e o Igor, né, que faz a gestão da BRF, ele liga para mim, manda e-mail para eu analisar o que foi que aconteceu. E eu tenho um tempo ali, né, de 2 dias, 3, para poder analisar o que foi que houve. Como eu faço a gestão diária, entendeu? Por viagem, aí fica fácil para mim dar esse feedback para eles e eles confiam no meu trabalho, né? Porque a Vivaldo Souza não tem infração de telemetria. Opa, só um caminhão deu 180. Opa, tem algo errado aí. Aliás, o que foi que aconteceu? Então, assim, hoje a gente já trabalha nesse sentido de melhorar cada vez mais para não estar penalizando o motorista.
porque a mão de obra lá fora tá difícil. Então, você tem que pegar o motorista que está dentro da sua empresa, que é um investimento alto, e capacitar ele para estar evitando esse tipo de infrações e ter um colaborador, né, bom, de alto nível de serviço na sua empresa, no seu time. Ótimo. E, Alessio, quando você traz isso, traz uma percepção muito boa quanto a forma, né, como os motoristas passaram a ser mais parceiros e começaram a ter uma postura muito mais de performance, né? Vocês passaram a ter uma performance melhor, eles ajudam provavelmente a dizer algumas coisas de pontos de melhoria. O Moisés mesmo, que estava aqui, né, ele falou muito sobre, a forma como ele se posiciona. Então, acho que isso aqui poderia melhorar dessa forma, não acho que deveria ser assim, mas tudo isso levando para um prol de melhoria, né? Então, acho que isso é muito importante e essa visão que você tem, porque é interessante que se tenha tecnologia, interessante não, é essencial que tenha tecnologia, mas a gente muitas vezes não pode ficar cego e acreditar puramente na tecnologia. Como você falou, tem casos que um momento lá vai ter um problema no dispositivo. Sim. Vai acionar lá dizendo que ele passou de um... teve um evento lá de aceleração, mas às vezes não é confiável, né? Então, é interessante que seja analisado o contexto. E a tecnologia ela não vai fazer isso. Ela não vai falar o que estava acontecendo no momento, né? Ela vai te dar o evento. E aí, no momento que o Alessio tem essa postura de parceria com os motoristas, Sim. ele não vai lá puramente, tem evento, advertência. Não é uma questão, digamos, de espelho, né? De reflexo puramente dito ali. Evento, advertência. Evento, advertência. Tem que ser analisado. Evento, deixa eu analisar o contexto, o que estava acontecendo aqui, deixa eu falar com o motorista, entender o que estava realizando, deixa eu fazer o meu julgamento interno para saber o que é que eu vou ter de ação a partir disso, e aqui embaixo eu tenho uma saída, né? Que é justamente, vou advertir ou não vou? Vou procurar um treinamento ou não vou? Né? A gente teve um episódio, a gente fez um episódio em que a gente falou que a aproximação do gestor em conhecer o dia a dia dos seus colaboradores reduzem os conflitos. Uhum. Porque o gestor termina entendendo o que está acontecendo lá na ponta da linha, ele sabe exatamente quem são seus colaboradores, quais são suas habilidades, suas capacidades, o que é que eles realmente estão produzindo e como é que eles se comportam. E os colaboradores terminam conhecendo o seu gestor, sabendo que o seu gestor está ali próximo deles, está com seus ouvidos atentos para ouvi-los. E essa questão que ele falou, a tecnologia precisa ser analisada. Eu tive recente agora, problema com um veículo que estava fazendo leitura de linha CAN e na linha CAN estava dando pico de rotação. Então, o motorista estava tendo o tempo todo problema Eu tive um caso desse, recente de rotação. Também, carreta. Então, quando você vai observar, não tem como o motorista, numa operação normal, fazer aquela quantidade de operação com alta rotação. Uhum. Ou pode acontecer com velocidade também, coisa que também acontece. Picos de velocidade. Perfeito, Se acontece esses problemas, eu preciso, como gestor, estar atento para poder analisar e não já pegar a informação e simplesmente... Mas eu só consigo fazer isso se eu sou próximo e parceiro. Se eu só conhecer o motorista, tem que conhecer o motorista. Tem que conhecer o motorista. Conhecer o motorista. Se for um motorista do comportamento ruim, você não vai nem perder tempo, correto? Ninguém vai perder tempo. Já sabe. Já sabe que procede e já vai pedir para poder tomar as medidas cabíveis. Então, assim, quando o motorista é parceiro, você conhece o motorista, conhece a sua equipe, fica fácil de você tratar aquela ocorrência. Então, eu tive um problema recente com a carreta que teve muita infração de velocidade. Eu falei, não, esse motorista aí não é esse motorista, ele deixa um histórico, né? A tecnologia faz isso. Ele nunca teve... Pronto. A tecnologia me falou que esse motorista não tinha nenhuma infração de telemetria de velocidade. Como é que em um único dia, dia 8/5, ele teve mais de 100? O próprio Lucas Costa, da BRF, me ligou. E o Igor falou assim, Alessio, veja para mim que eu acredito que a Vivaldo de Souza não está com essas infrações todas. Eu acredito que seja um erro sistêmico, que chama erro sistêmico lá, tá? Eu falei, o Igor... realmente procede, é um erro sistêmico. Eu vou só analisar aqui e mandar as evidências.
Obviamente que ele, apesar de que ele confia no meu trabalho, ele tem que dar uma evidência para ele provar que foi um erro da tecnologia. Por falta de configuração, né, o carro gerou um bloqueio, a tecnologia CAN está captando de forma errada, que cada veículo, né, tem um sistema elétrico, tem um sistema diferente do outro. Então era uma carreta, então essa carreta estava com um problema na CAN, gerando excesso de velocidade. Picos de velocidade. Picos de velocidade indevidamente. Eu fui lá, mandei o carro para fazer a manutenção, né, pedi o tempo ao meu cliente, excluir, né, pedi para o Lucas excluir os erros, o pico de velocidade, expurgou as infrações e o motorista foi desbloqueado. Porque assim, na BRF, quando o motorista tem infração de velocidade, muita infração, o próprio sistema vai a um sistema que gera o bloqueio do motorista automático, né? Quando não tem muitas infrações. Se o Lucas, o Igor e o Lucas não mandar para mim averiguar, porque a minha plataforma é diferente da deles. Por exemplo, eu analiso a telemetria final de semana, um exemplo. Então, foi na sexta-feira teve a infração. Então, a BRF já vai mandar na segunda. Aí já está bloqueado o motorista. Aí você não tem tempo de fazer a defesa. Então, lá, a comunicação tem que ter, né? Para a gente estar, para o gestor, e eu procurar o motorista. Motorista, tal dia isso aqui. Não, teve não, Alessio. Aí não. Então, você já conhece o motorista e consegue fazer a defesa dele. Quando procede, infelizmente, não tem o que fazer. Que lá, a nossa cobrança maior, principalmente na telemetria, velocidade, tá? E na fadiga, que é a telemetria de vídeo, é o celular e o uso do cinto de segurança. Isso aí já está negociável, né? Não tem negociação referente a isso, porque a segurança em primeiro lugar. A gente preza muito com isso. Então, se o motorista pegar o celular enquanto está dirigindo, ele vai ser desligado. O próprio motorista já sabe disso. Está sem um cinto de segurança, vai ser desligado. Então, a gente está sempre buscando, todos os dias, eu estou mostrando ao motorista, né, alertando sobre a importância de que o carro tem telemetria, que o carro tem sensor de fadiga, que o carro está sendo monitorado. Então, hoje, com a minha experiência, se eu colocar um motorista e um ajudante habilitado no carro, ou 2 motoristas no carro para viajar, e ele mudar, sem me falar nada, mudar no meio do caminho, se eu puxar o relatório da telemetria, eu sei que teve a troca de motorista. Hoje eu consigo já visualizar isso. Bacana. Entendeu? Então, assim, saiu 2 motoristas, o João e Pedro. Eu vou saber que quem saiu foi o João, quem voltou naquele trecho foi o Pedro. Então, eu vou saber que teve a mudança de motorista. Isso, a tecnologia é importante a gente ter na empresa por causa disso. Um exemplo, se o motorista dá o carro ajudante, que ele não tem capacidade de dirigir, não é habilitado, não foi treinado para essa função e tiver um sinistro, entendeu? Por isso aí, quem me ajuda é a telemetria. É o sensor de fadiga, que é o vídeo de telemetria. Além disso, tem a tecnologia da telemetria que vai me mostrar isso aí no relatório. Eu consigo visualizar. Sem me falar nada, eu consigo ver. Aí também vai ser desligamento direto, né? Isso já te ajuda em outras situações, como, por exemplo, a gestão de multas e infrações, por exemplo, que de repente você precisa identificar quem foi o motorista que estava com aquele veículo para poder fazer a devida tratativa daquela infração. Cada motorista, Flávio, hoje ele já tem uma senha, um login, que tem um tablet no caminhão. Para ele sair com o caminhão, ele tem que colocar a senha e o login. Às vezes o motorista me liga, Alessio, o caminhão bloqueou aqui, eu preciso sair aqui. Não, desliga o tablet, reinicia o sistema e coloca a sua senha. Eu não posso desbloquear o caminhão sem você fazer o login corretamente. Porque pode ser segurança para ele mesmo, entendeu? Sim. Ele tem que fazer o login e senha para mostrar quem está dirigindo. E hoje a empresa faz o pagamento, né, de jornada, de horas, através do login dele. Se ele não fazer o login no caminhão, ele não está contabilizando as horas dele na empresa. Horas trabalhadas. Então, a tecnologia veio para ajudar. E o motorista ele tem que ter essa visão de se capacitar e melhorar no dia a dia. Senão vai ficar fora do mercado. Exato. E assim, quando a gente fala sobre tecnologia, né, a gente falou alguns momentos de falha e outros momentos de quão benéfico ela é. Sim. Né? E a gente vê o quê? Que para a gente atingir uma alta performance,
não pode ser puramente tecnologia e não pode ser puramente humanização, né? Não tem como você só usar a tecnologia e ver lá o que está acontecendo e aplicar as advertências ou as ações devidas. Mas também não dá para você só ser humano e eu confiar no que a pessoa está falando, sem olhar para nada, sem ter nenhuma noção de tecnologia, de segurança, de nada. É só, não, vá lá, motorista tal, João, e traz para mim e dirige da melhor forma que você puder, viu? Fique de olho no trânsito. Vai lá, eu confio. Eu confio, não tem como. Não tem como. Não tem como. Então, os dois têm que andar de mãos dadas, né? Um do lado do outro. Entendendo que tem benefícios, tem um lado da tecnologia, mas tem também malefícios se a gente usar da forma errada. Mesma coisa do lado humano, né? Não pode passar a mão na cabeça demais também das pessoas, né? Tá, até como o próprio Alessio disse. Pô, eu não demito, dou oportunidades. Mas no momento também que chegar o ponto de que tá o extremo, né? Que foi ele mesmo que chegou ali, porque você deu os caminhos, ele vai ser desligado. Não tem como ficar com esse cara pro resto da vida, né? Então, a gente entra isso aí em diversos outros pontos. E interessante que a gente falou em outros episódios e está se concretizando agora essa aproximação entre gestor e motorista, por meio de um bate-papo no podcast aqui do gestor. O Alessio já consegue perceber diferença na parceria, de que é de mão dupla, tanto você com eles quanto ele com vocês. E eu preciso perguntar, o que é que você acha quais são os caminhos para avançar e melhorar? E você acha que você já chegou no nível top of mind ou você acha que tem espaço ainda para melhorar a parceria, tanto da parte da gestão quanto da parte dos motoristas? O que é que você acha que ainda pode avançar? Avançar, né? Na verdade, a gente tem que avançar na tecnologia, mas acompanhar os avanços, se capacitar. No caso, o gestor está sempre buscando melhoria para si mesmo. Quando você procura melhoria para você, você consegue melhorar os processos. E acompanhar, tá? Se falando de tecnologia, não adianta eu ter só tecnologia e não fazer a gestão dela. Isso aí, você fazer um investimento na empresa e não utilizar, não adianta, tá jogando dinheiro fora do mesmo jeito, tá? E o motorista em si, a parceria, ela tem que melhorar cada dia. Tá sempre ouvindo o motorista, vendo qual a dificuldade do motorista em manter a condução segura. O que está acontecendo? O que é que você precisa? O que é que a empresa está fazendo para trazer aquele retorno, né, para o seu time? Então, o que é que eu faço hoje? Hoje a gente tem uma campanha de produtividade de viagem segura. O motorista ele ganha um bônus por viagem, né? Se ele conseguir fazer a viagem naquele tempo que foi previsto e não teve infração de velocidade, não teve freada brusca indevidamente, que hoje eu consigo identificar se foi um quebra-mola sem placa. A culpabilidade não é dele. Se ele fez a entrega corretamente, se o cliente não reclamou, tá? Se ele não se envolveu em acidente, se ele comunicou acidente ou incidente. Então, tudo isso aí é pontos positivos e pontos negativos. Se ele falar e fizer a parte dele, vai ser um motorista bonificado no fim da viagem dele, tá? Com bônus em dinheiro. E está sempre buscando campanha, né? Campanha de motivar o motorista. Ele está sempre, então, às vezes, não é nem o dinheiro em si que faz o colaborador melhorar. É a forma que você trata. Então, isso aí, esse feedback, você está trazendo para a empresa, conhecer o colaborador. Então, fica fácil você resolver qualquer situação. Hoje mesmo, eu estava com esse compromisso aqui para gravar o podcast e teve várias adversidades na largada, no qual eu consegui resolver tudo. Com o quê? Com parceria. Se eu ligo para o motorista, o Flávio ele não veio porque deu uma dor de barriga, ele disse que não veio. Então, o que aconteceu? Eu vou deixar o caminhão parado sem fazer a entrega? Eu, como gestor, não posso fazer isso. A empresa vai me cobrar e o cliente vai cobrar a empresa e assim vai. Então, automaticamente, eu peguei um motorista capacitado, né, treinado, disponível, liberado e coloquei para viajar. E o outro que faltou, eu arrumei outro colaborador também treinado,
que estava de folga e foi trabalhar. Ele estava de folga hoje e foi trabalhar. Se dispôs. Porque eu liguei para ele. Só fui ligar e pedir. Eu não mandei. Você está de folga hoje, está liberado, mas você pode rodar nesse caminhão porque tive uma falta aqui. Posso sim. A mesma coisa foi o ajudante. Então, se você não tiver uma parceria, uma boa comunicação com eles, como é que você vai ter um bom resultado? Verdade. Então, isso aí que você me perguntou, tem que ter todos os dias a melhoria, essa visão da empresa em estar sempre cuidando do colaborador e tratando da melhor forma. Quando você trata ele bem, você tem um bom resultado. Você é tratado bem também, porque você precisa ser tratado bem. Então, e o respeito também em primeiro lugar. Você respeita o colaborador, ele te respeita, tá? Então, tem que ter esse cuidado com o colaborador. Senão você não vai ter bom resultado. Perfeito. Eu vi ele falando agora no avanço da tecnologia, a gente tem que melhorar com relação à tecnologia. E eu pensei naquilo que a gente estava falando no outro episódio, quando a gente falou do checklist. Uhum. Né? No tempo de checklist e papel, Sim. né, que a informação se perdia ao longo do processo e muitas vezes o colaborador ficava desmotivado porque aquilo que ele estava colocando no papel estava se perdendo de informação e nunca voltava para ele como um feedback a respeito se foi feito, se não foi feito, aquilo que ele está falando a respeito do carro, se teve alguma tratativa, se não teve. E o avanço da tecnologia que o Alessio falou é um dos pontos chaves para poder melhorar e avançar na parceria com E o checklist eletrônico, ele traz essa fluidez de informação e essa proximidade entre gestão e operação, entre o gestor e o motorista, de forma que tanto o motorista se sente atendido, quanto o gestor consegue motivá-lo, mostrando que está ouvindo, estou próximo, estou sabendo, vamos fazer, está feito. Bacana, bacana. Isso, na verdade, já acontece. Você falou aí tudo. O checklist papel, quando você utiliza ele, você tem que olhar. Então, a tecnologia traz a rapidez, né, e a eficaz bem melhor que o papel. Papel é só um papel. Se você não olhar, você tem que escrever, você tem que sinalizar. E a tecnologia não. Você tem um checklist, tem como você tirar foto, mostrar, o pneu tá careca, fazer um videozinho. Então, assim, quando ele traz esse feedback para mim, automaticamente eu chego para manutenção de, esse carro tal, tem que trocar os 4 pneus, tá? E Pô, tem até chega diretamente para manutenção, né? Não, mas é isso. Quando o motorista traz esse feedback com o checklist eletrônico para você, essa informação, você consegue identificar né, a necessidade e vai logo mandar trocar. Porque a gente tem uma empresa que se preocupa com a segurança. Então, eu tenho pneu para poder ser trocado, eu tenho lâmpada bastante para ser trocada. Né? O que o motorista passa, que o carro precisa ser feito, a gente vai fazer. Essa semana a gente pegou um carro, o motorista falou assim para mim, eu falei assim, no sábado, pega esse caminhão aqui e leva para a BRF que já tá ok. Lavadinho, bonitinho. Quando foi ver, ele me ligou da portaria. Alessio, esse caminhão não tá segurando o maneco. É um maneco, tá? Chama-se maneco de freio. Alguns falam que é alavanca de freio, mas não é alavanca. E nem manete. Manete que tem é bicicleta e moto, né? Isso. É o maneco. Então, o maneco de freio não tá segurando. Eu automaticamente falei assim, traga esse carro para cá, que vai ser levado para a oficina agora. A gente pegou o carro e mandou levar para a oficina. O que ia acontecer se esse motorista não fosse meu parceiro? Ele ia pegar o caminhão, adentrar no CD, deixar lá o caminhão parado, quebrado, e outro manobrista que não sabe do problema do caminhão, que a função dele é só manobrar, ele não tem que saber defeito de caminhão. Sim. A não ser que ele identifique e passe para mim. Também ele pode, ele vai ser meus olhos lá na empresa também. Sim. Automaticamente mandei levar o caminhão para a oficina e corrigiu. Ele evitou um acidente. Ele evitou um acidente. Porque esse caminhão, ele ia puxar o maneco, o caminhão não ia segurar, ia descer, né? E poderia ter a colisão ou ter um acidente, né? Até com vítima. Com vítima. Então, ele, na doca, principalmente o caminhão descer, o frontal, o traseiro, enfim, tem um acidente grave. Então, eu fiquei muito grato ao motorista e dei os parabéns a ele por essa ação. Né? Legal. Então, assim, isso que você falou aí tem sentido e eu conheço na prática. E, assim, era até uma pergunta que eu ia fazer para você.
com essa parceria, né, que foi criada com os motoristas, como é que eles enxergam a percepção da segurança deles, né? Porque assim, a gente sabe que dentro da gestão de frotas e as tecnologias que a gestão de frotas traz hoje, traz percepções diferentes para funções diferentes. Então, o diretor, né, diretores, executivos da empresa estão preocupados com redução de custo. Sim. De forma geral, assim, né? Tem casos que eles variam, né? Mas, em geral, diretores estão preocupados com o custo, gestores de frotas ali preocupados com a parte operacional, então fazer, né, Fazer a coisa acontecer. Fazer a coisa acontecer. E o motorista, normalmente, ele está ligado à segurança, né? Ele está ali preocupado, a tecnologia, né, a câmera e tal, está ali para segurança. E eu queria entender, dentro do seu cenário hoje, que você tem essa parceria, né, esse relacionamento próximo com eles, como é que está a percepção quanto à segurança desses motoristas, né? Eles entendem que a câmera de fadiga está ali para trazer a segurança para ele, avisando ele, ó, você está fazendo tal coisa que é errado e você precisa corrigir, ou eles têm essa percepção mais de monitoramento mesmo, né? De fiscalização, exato. Boa pergunta. Na verdade, tem dois lados. Tem motorista, né, aquele que está mais próximo de você, entende que é pela segurança dele, tá? E outras, né, uma parte, entende que é fiscalização. Então, assim, como eu já não vou dizer aqui que 100% da minha equipe vai entender que é pro bem dele. Ele acha que está sendo monitorado. Então, assim, por isso que eu tento buscar e mostrar ele na prática que é pela segurança dele em primeiro lugar. Porque quem cuida do caminhão é o motorista. O caminhão não anda sozinho aqui no Brasil ainda. Ainda, né? Entendeu? Então, assim, já tem, né, carro pequeno que está sendo lá nos Estados Unidos, já está rodando como Uber, sem o motorista, né? Isso. Então, mas aqui não chegou ainda essa tecnologia. Então, por enquanto, é o motorista humano. Então, assim, tem que entender que a visão é a segurança em primeiro lugar. Então, eu tenho uma parte que gosta, outras partes que não gosta. E é até bom você tocar nesse assunto, porque ajuda outros gestores de frota a como lidar com esse tipo de situações. Então, a parte de conflito que a gente lidar no dia a dia é isso. Mas a gente está sempre divulgando, mostrando a ele que o melhor a se fazer é ter a segurança em primeiro lugar, cuidar deles. Então, muitos acham que é só monitoramento mesmo, que é fiscalizando. Não é fiscalizando. É monitorando pela segurança dele, porque muitos não têm comportamento seguro. Não tem. Pega o caminhão, acha que tem que jogar para frente e tchau. Não é o motorista, tocando no assunto, não é só motorista. Motorista é um profissional que tem que estar sempre buscando a melhora a cada dia. E ser um colaborador parceiro. Ser um cara missionário, né? Como falei. Ser um cara que está ali para cumprir a missão. Então, não está ali para poder fazer de conta ou só ocupar espaço. Ele tem que fazer o melhor dele todos os dias. Isso aí, quem faz, automaticamente vai ter o retorno. Sim. Bom, positivo. Quem faz o errado, vai ter o retorno negativo. Que é o que eu não gosto de ver, né? É o comportamento inseguro para ter um colaborador, né, desse perfil. A gente tem motoristas que entendem, né, a questão do monitoramento, que serve para redução de custo, mas também é muito voltado para a segurança. Principalmente para a segurança. E tem a questão do motorista que não entende, mas cumpre por ser regra. Exatamente. Né? Perfeito. Cumpre só por ser regra. Cumpre chateado, mas cumpre. Exatamente. Cumpre sem querer cumprir. Exatamente. Tem aqueles ainda que vão ao longo do processo, que você falou bastante sobre treinamento, né? Que o treinamento é fundamental para mostrar para eles o dia a dia, para mostrar para eles que é pela questão da segurança, para que ele vá e volte para casa sem intercorrência, sem ter infrações, sem ter infração de trânsito, sem ter prejuízo para a empresa, gerando um problema no veículo. Vão ter aqueles que vão entender com o treinamento. E vai ter aqueles que, mesmo com treinamentos, não vão entender. Né? Perfeito. Como a gente pode chegar nesses? Será que existe, na tua cabeça, Alessio,
como é que a gente pode chegar? Porque eu sou consultor, eu faço muito treinamento também. E eu tenho essa mesma percepção de que tem aqueles que já compreendem, que é fácil lidar, que é a pessoa que a gente chama para próximo, que compra a ideia, sabe? Abraça. Tem aquele que não entende, mas que ao longo do processo ele termina cumprindo. Exatamente. Né? Mas que ao longo do processo ele vai aderindo, vai entendendo, E tem aqueles que são os teimosos. Você acha que esses teimosos são aqueles que vão achar em algum momento motivo para serem desligados ou a gente consegue chegar neles? Boa pergunta. Top demais. Assim, na verdade, eu, como gestor de frota e gestor da empresa, tento trazer aquele motorista para perto, né? Dando oportunidade para ele estar ali. Uhum. Então, assim, como esse motorista não quer participar, por exemplo, você faz um treinamento que eu fiz para 100% da equipe. Quem não foi, quem estava viajando, quem não estava indisponível a trabalho da empresa. Mas quem estava disponível teria que comparecer um evento 100% para os colaboradores, dedicado para eles. Porque quando eu faço um curso no Sete Senat, esse curso é para mim ou para eles? Para eles. Para eles, né? Então, assim, quando ele sai da Vivaldo de Souza, ele sai pronto. Eu chamo lá de faculdade. Uhum. Fala assim, mais uma dica no meu postar no dia a dia. Fala assim, segue mais uma dica de segurança da faculdade Vivaldo de Souza. Ele sai pronto para o mercado. Além de ser uma empresa familiar, uma empresa que está ali, tem conhecimento e faz o melhor. Eu nunca vi uma empresa tão produtiva em termos de gestão, de logística como a Vivaldo de Souza. Entendeu? Até hoje. Porque já está no DNA. Tá no DNA de cada motorista, já entra já com essa visão. Então, assim, a sua pergunta. Se o motorista que tem essa dificuldade e não quer participar de um treinamento, de uma reunião, ele vai criando o quê? Lá tem as matinais. Toda segunda-feira tem matinais na BRF, antes de sair. Essa matinal é boa ou é ruim? Boa. É porque para mostrar, né? Ou você falando de segurança. Gente, temos que manter a segurança, temos que fazer um bom trabalho, ter um bom comportamento com o cliente, tem que entregar o produto corretamente. Né? Você tem que cumprir o lead das entregas. Você tem que andar com segurança, você tem que cuidar do seu patrimônio, do caminhão, ser um bom funcionário. São uma matinal de 20 minutos, 15 minutos, e tem motorista que não quer participar, tem ajudante que não quer participar. Então, assim, fica difícil você ajudar quem não quer ser ajudado. Então, assim, eu falo por mim, eu estou disposto a ajudar. Tanto quando os motoristas ele é desligado da empresa, ele sabe por que foi desligado. Foi ele mesmo que desligou, que provocou o desligamento. Se ele fizesse o trabalho certo, você passa uma missão para um colaborador e ele não quer cumprir, ele não quer ficar na empresa. Então, assim, eu dou oportunidade, tá? Para se capacitar e ajudar cada colaborador. Então, é um desafio para mim, tá? Desafiador. É um desafio para mim. Eu vou estar buscando hoje, né, me aprimorar mais para tratar esses casos aí que é crítico, mas existe na minha empresa. Show. Então, Alessio, chegando aqui no final do nosso episódio, né? A gente falou bastante sobre essa parceria que você tem com o gestor e, inclusive, é exemplar. Eu acho que são poucas pessoas que agem dessa forma como o Alessio trata aqui. O Flávio aí está constantemente lidando com os gestores de frota. Sim. Assim, são provavelmente bons gestores, né? Mas Alessio tem um diferencial. Todo gestor que valoriza a equipe por meio de treinamento, capacitação, por meio de tecnologia, de acompanhamento próximo, são exemplos. São exemplos, né? São. Perfeito. Então, Alessio, eu queria agradecer muito a presença aqui sua no podcast novamente, né? Disponibilizando esse tempo nessa correria que é a vida do gestor de frotas, para estar aqui, para passar esse comunicado para o público, né? Para outros gestores de frotas aí, pessoas que estão querendo ser gestores de frotas também, para já entrarem no molde correto do perfil de gestor de frotas. Você é o perfil do gestor de frotas, né? Então, de fato, queria agradecer. Se você quiser também deixar um recado final, uma mensagem final, fique à vontade, mas muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço, na verdade, mais uma vez o convite, né?
da Infront e você ter convidado. O Flávio também está sempre em comunicação comigo. Vou ter que participar agora da palestra dele. Uhum. Então, eu que agradeço a oportunidade. Queria deixar aqui uma mensagem para o gestor de frota: é o seguinte: faça o seu melhor todos os dias e acompanhe a sua equipe. Tem que conhecer a sua equipe, tem que trazer melhoria para a empresa, né? Segurança em primeiro lugar. Está sempre próximo do seu colaborador, que você vai ter um bom resultado. Não só penalizar. A penalidade quem traz é o próprio colaborador, tá? Não é você. Não tem que penalizar ninguém. Então, faça a sua parte, analise as infrações, analise os pontos críticos que ele trouxe, né, que causou, e trate na raiz, que você vai ter um bom resultado. Perfeito. Então, pessoal, vou agradecer aqui mais uma vez a presença de vocês, né? Muito obrigado por estar aqui conosco, chegando até o fim desse podcast. Acredito que pode ter sido muito agregador aí para você. A gente falou bem sobre essa parceria. Então, eu vou aproveitar esse espaço para pedir para você se inscrever no canal, deixar seu curtir, né, que ajuda bastante a gente a chegar a mais pessoas, principalmente. Deixar seu comentário, fala que temas que a gente pode estar trazendo, pautas, né, que sejam interessantes, e compartilhe também com esse vídeo com algum gestor que você conhece ou qualquer pessoa que está ali inserido na área de logística e transporte. Então, é isso. Muito obrigado. Até mais e tchau, tchau.